a finalidade, o natural, não se diz respeito somente à questão natural, natureza. Porque na natureza também tem. Ali, alguns pinguins, por exemplo, que eu já vi, e homossexuais utilizam isso como argumento, de terem ali relações do mesmo sexo. Mas é natural no sentido de finalidade. A finalidade do casamento é preservar quem tem o desejo, a continuidade da humanidade. Quando você pega duas pessoas do mesmo sexo, e digamos que o casamento homossexual ele expandisse e ganhasse e fosse a regra, se não fosse o relacionamento hétero, não haveria mais seres humanos. Como é que é? Isso aqui é uma mero atestar a realidade. Se o casamento pode ser tudo, já não é mais entre um homem e uma mulher. O casamento pode ser entre um homem ou entre uma mulher e uma mulher. Por que não o casamento não pode ser com 3 pessoas? Por que não o casamento... Exato, pode, né? Ok. Vocês estão atestando o que eu estou dizendo. Obrigado. Por que o casamento não pode ser com infinitas pessoas? Presidente. Porque... Só um minutinho. É o que eu estou falando, mas não tem problema. Não te interrompi, deputado. Eu estou ouvindo aqui e falando... Obrigado, te agradeço. Muito obrigado. Não consigo fazer o mesmo com você. Mas... Por que não o casamento não possa ser infinitas pessoas? Por que o casamento não possa ser com idades diferentes? Não pode ser com uma pessoa de 40 e uma pessoa de 14. Olha a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão clima, voltei. Entrei um pintão clima, voltei. Entrei um pintão clima, voltei. Quando você vê uma mãe solo que cria sozinha os seus filhos, você não vê ali uma constituição familiar? Quando você vê um casal heterossexual que adotou umas crianças, você não vê ali uma família? Ou então quando tem uma criança que é criada pelos avós, pelas tias, deputado Pastor Henrique, você não vê ali uma família? Pois então, eu também vejo uma família, deputado, quando eu olho, por exemplo, para o senador Fabiano Contarato, com seus lindos filhos adotados, sim, ali também tem uma família. Quando a gente olhava para o saudoso Paulo Gustavo, com o seu marido, com as suas lindas crianças, aquilo também é uma família. David Miranda, Glenn Greenwald, nosso saudoso amigo, ali também, sem dúvida nenhuma, é uma família. Eles, inclusive, cumprem com um papel muito fundamental para a sociedade, que é dar condições de se desenvolver num lar com dignidade, com direitos para essas crianças, enquanto tem tantos por aí que abandonam os seus filhos. Por que esses deputados não estão aqui preocupados, por exemplo, com as milhões de crianças brasileiras que são abandonadas assim que elas nascem? E aí as suas mães têm que a vida inteira cuidar sozinha, sem nenhum tipo de ajuda desses desertores do início ao final da vida. Por que é que não estão preocupado, por exemplo, com as crianças que estão nas ruas, que não têm condição de ter um lar sequer, e porque nos últimos anos apoiaram e seguem apoiando uma política de morte e de miséria que coloca essas crianças sem nenhum tipo de direito? O deputado, que inclusive responde pelo crime de transfobia no Ministério Público Federal. Existem alguns inquéritos abertos contra ele, em função das declarações absurdas que ele fez no plenário e repetiu agora. Então não é um aliado da pauta LGBT, QIA+. Aqui ninguém é ingênuo e não adianta fazer um discurso manso. Ele, inclusive, fez uma exposição de uma adolescente trans nas redes sociais e também responde por isso em inquérito. Então, não se trata de um suposto aliado que, com o cinismo, aqui fez um argumento de estar supostamente preocupado com a população LGBTQIA+. A gente está falando de um inimigo declarado dessa população, de alguém que utiliza do seu mandato para perpetrar diferentes formas de violência contra a população LGBTQIA+. Mas teve algo que ele disse que eu prestei bastante atenção. Aonde vamos parar? Daqui a pouco vai ter adulto casando com criança. Em que país o senhor vive? São cerca de 2,2 milhões de crianças, de meninas que sim, já estão casadas com adultos. Inclusive, um prefeito do PL. O nome dele é Rissam Derraim. Ele tem 65 anos. Ele se casou com uma menina de 16 anos. Aliás, a menina tem 16 anos agora, mas quando eles se casaram, ela tinha menos de 16 anos. Contra essa, aí sim, deformação, contra essa imoralidade, não vejo deputado de extrema-direita se levantando.
e supostamente se revoltando. Tá se revoltando com o quê? Com as diferentes formas de demonstração de amor que existem, infelizmente, na sociedade brasileira, apesar do ódio e da violência de uns e outros que estão aqui querendo levar adiante. Sobre as falas violentas que foram ditas, que atacam pessoas, que atacam famílias, que atacam a dignidade da pessoa humana, que atacam a identidade de cada um, que atacam a orientação sexual pela livre vontade, ou enfim, pela única vontade de destilar o ódio contra o outro. Sinceramente, eu queria estar discutindo aqui nesta comissão como vai se zerar a fila do INSS. Tem 7 milhões de brasileiros e brasileiras que esperam os seus benefícios de aposentadorias. Queria estar discutindo aqui o impacto da reforma da Previdência do Bolsonaro, que tem que ser revogada, sobre o conjunto dos direitos das mulheres trabalhadoras. Queria estar discutindo aqui como vai se resolver a lista de adoção, que é gigante, de crianças que deveriam estar no lar transitório de forma transitória nos abrigos e que acabam virando permanentes por uma série de dificuldades. E não só não se está discutindo isso, como quer se atacar o direito civil de que os casais LGBTs possam adotar, ter direito a visitar familiares no hospital, ter direito a acompanhar o filho ou a filha na escola. Se diz de uma comissão de defesa da infância um ataque também. Aqui, agora, também a infância. Quando se ataca um direito civil já consagrado de 100 mil famílias que existem. E são os mesmos que adoram bradar, nós, os defensores da família. Não são defensores da família. Nós defendemos todas as famílias. Porque tem uma concepção de um setor fundamentalista, porque eu não vou generalizar. Eu tenho certeza que os evangélicos brasileiros estão com outras preocupações, pastor Henrique, Brasil afora, os cristãos, os espíritas, os sem religião. Mas os fundamentalistas querem impor a sua visão para os outros. Pastor Eurico, o senhor é contra o casamento gay, homoafetivo, LGBT? Simples, não se case com outro homem. Case com quem o senhor quiser, mas permita que as pessoas façam a sua escolha. É simples. É contra, não casa. Presidente, bom, primeiro dizer que a gente chega a essa hora da tarde esgotadas, exauridas, cansada de tanto escutar atrocidades, violências, ataques e desrespeito por parte dos parlamentares desta casa. É um absurdo que esta comissão esteja perdendo tanto tempo para discutir algo que é inconstitucional e para atacar os direitos da constituição de família, de matrimônio de uma parcela da população brasileira. Aqui se apelou a todos os tipos de discursos, inclusive tentando construir uma guerra entre a comunidade LGBTQIA+, e os cristãos do nosso país. Eu cresci em um lar evangélico, eu sou filha de uma mulher evangélica, minha avó é cristã, as minhas avós são cristãs. Não existe, deputado, sociedade brasileira, esta guerra que queira se criar, essa ficção mentirosa para colocar pessoas de um lado e pessoas do outro. Nós estamos vendo aqui o malabarismo do cinismo, do mau-caratismo, para fantasiar, para mascarar o ódio puro, a intolerância, o preconceito, a discriminação, dizendo, cristofobia, falaram contra as igrejas. Não há nada contra as igrejas, até porque aqueles que aqui falam em nome de Deus não fazem em nome de Deus, porque é fácil falar em nome de Deus para conseguir abrir porta de igreja e enriquecer, é fácil falar em nome de Deus para se eleger o pai, o filho, a irmã, a mãe, o esposo. Agora difícil é praticar os ensinamentos que estão na Bíblia, fazer do evangelho uma caricatice para pegar ódio e violência contra um grupo massacrado da sociedade brasileira. Não caiamos nesse cinismo, não caiamos nessa farsa, não caiamos nesse malabarismo para dizer que aqui estão os defensores dos direitos da comunidade LGBTQIA+, pregando contra os evangélicos, pregando contra as igrejas. Nós estamos falando que há determinados grupos que inclusive é preciso fazer a dicotomia, fundamentalistas
são diferentes de religiosos. Fundamentalistas são diferentes de cristãos. O fundamentalismo é um projeto de poder político, não é um projeto de poder religioso. Um projeto de poder político que se utiliza do religioso, se utiliza da espiritualidade, se utiliza da vulnerabilidade social das pessoas para impor a sua vontade. E a sua vontade é essa que nós vimos aqui. Que nós voltemos para as mazelas, que nós sequer tenhamos direito a fazer xixi e cocô, porque de fato foi o que nós vimos aqui. Não compartilharemos os nossos banheiros. Que Brasil é este, deputados? Aonde nós estamos se nós não conseguimos garantir o direito às necessidades fisiológicas de determinados grupos da sociedade brasileira?